programação reencarnatória? Aí está. Então todos nós sabemos, ou pelo menos aqueles que acreditam na multiplicidade das vidas, nós sabemos que a reencarnação é uma das maiores provas da justiça de Deus. É a única forma, pelo menos que eu pessoalmente consigo conciliar as diferenças que a gente vê no dia a dia desta nossa vida, né? E a crença, a confiança na multiplicidade das vidas, seria muito difícil a gente viver no mundo que a gente vive hoje. Né? A gente olha e a gente vê que nós, olhando simplesmente com a visão desta única vida, estaríamos julgando como injustas, né? Tomemos, por exemplo, nós aqui, morando nos Estados Unidos, todos nós que estamos aqui não somos, provavelmente, nascidos nesse país, mas a gente hoje desfruta de uma qualidade de vida muito melhor do que muitas nações, do que até o nosso próprio Brasil, que está enfrentando uma fase muito difícil agora. Mas quando a gente olha então na encarnação como sendo só uma entre várias, a gente entende que existiu um antes e vai existir um depois. Por isso que eu abri com a foto, né, do presente, passado e futuro. Todos nós temos um passado, nós estamos vivendo o presente, todos nós vamos ter um futuro. E a reencarnação também é um dos maiores legados de amor infinito de Deus, porque é a forma com que Ele nos permite uma nova de refazer, de restituir os erros que nós tivemos. Então, como espíritas, nós reconhecemos a necessidade da reencarnação como a nossa forma de aprimoramento. Né? É mais uma das leis perfeitas da natureza também, porque de acordo com essa lei, o nosso Pai nos ensina que o espírito só pode, a gente pode ficar parado um tempinho, como consequência vamos dizer, do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa própria preguiça, né, vamos pôr desse jeito. Mas em algum momento, esse espírito vai novamente despertar e vai continuar no seu trajeto à evolução. Então eu resolvi olhar em dois capítulos principais aí do Livro dos Espíritos. O 4, que fala da pluralidade das existências, e o 7, que fala do retorno à vida corporal. E eu vou utilizar então algumas perguntas desses dois capítulos para a gente fazer uma exposição aqui sobre a programação reencarnatória. Tá? Então vamos ver. Então a pergunta 166 fala: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Então a resposta dos espíritos é muito direta, como sempre, né, no Livro dos Espíritos, sofrendo a prova de uma nova existência. E no transcorrer aqui vocês vão ver as fotinhos que eu pus aí, não é à toa não, eu fui procurar ilustrações do hinduísmo, de outros lugares, para você ver que a ideia de reencarnação é presente em várias crenças, origens, épocas, religiões. Então fui pondo umas ilustraçõezinhas. Essa daí é realmente uma foto que veio da religião hindu. Então, como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Então a gente sabe, ou pelo menos a gente estuda, que o espírito também não cessa, não deixa de avançar quando ele está no plano espiritual. Ele vai continuar se depurando, ele vai continuar aprendendo, mas existe uma necessidade grande de voltar a uma nova existência na Terra, porque só a Terra oferece as experiências necessárias para esse espírito se depurar. Então, a mensagem importante aqui é que é sempre um processo constante de evolução. Mas o retorno à Terra, ou o retorno a algum outro mundo, porque nós também sabemos que a Terra não é o único planeta onde existe a vida, ela é necessária para continuar esse processo de depuramento. Então, uma outra subpergunta é que a alma passa então por muitas existências corporais? E a resposta, sim.
Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E eu volto então um pouco ao início, né, que eu estava falando, da pluralidade das existências sendo a forma de a gente encontrar, então, muito consolo e uma renovação do nosso propósito em sempre tentar sermos melhor. Porque se a gente não tivesse essa confiança de uma nova experiência, qual seria a nossa motivação de sermos bons nesta vida? Né? Porque acabou, acabou. Então, se acabou, acabou, vai ser aquele negócio, né? Olho por olho, dente por dente, eu quero proteger o meu e o resto que se dane. E a gente não pode viver desse jeito, né? Aí a última subpergunta é, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então nós sabemos que isso aqui é só um envoltório nosso, vai? É um vaso que o espírito se ocupa durante essa vida. Quando termina essa existência, ele vai se decompor e o espírito, a alma, vai voltar num novo corpo. Qual é o objetivo da encarnação? Então aí vem uma resposta muito importante, que fala da expiação, o aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, aonde estaria a justiça? Então, novamente, existe um fator de expiação, porque como espíritos imperfeitos que nós somos, infelizmente a gente continua contraindo dívidas cada vez que a gente volta. A gente paga algumas, né? Mas contrai outras, então tem que voltar de novo. Então é uma experiência de expiação. E por que tem que ser aqui? Porque só aqui você vai ter a possibilidade de mostrar através, e eu vou chegar um pouquinho nisso lá na frente, me adiantando um pouco, através do seu próprio livre-arbítrio, de se manter naquele caminho reto que você se propôs. Agora, aprimoramento progressivo da humanidade, porque nós não estamos aqui simplesmente nos avançando individualmente, nós contribuímos também para o avanço e para o progresso espiritual de todos aqueles que estão à nossa volta. E com isso a humanidade vai se carregando mais para frente, né? Por isso que eles falam, a Terra está entrando num período de transição, que nós vamos passar de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. É um processo muito longo. Se você imagina os bilhões de habitantes que existem na Terra, cada um deles nasceu todo igualzinho. Aquele espírito nasceu tudo igualzinho. Foi dado as mesmas oportunidades, mas foi dado o livre-arbítrio. Imagina as permutações possíveis de problemas e de dívidas que não se... Então, até a humanidade inteira chegar a um ponto que o planeta como um todo possa mudar de nível, é um processo muito lento, né? Avança um pouco aqui, atrasa um pouco ali, avança um pouco lá, atrasa um pouco aqui, mas aos poucos, num todo, ele vai indo nessa direção, né? Então fala ali aonde estaria a justiça. Então vamos falar um pouco... Acorda. Vamos falar um pouco da justiça da reencarnação. Então aí a gente passa para a pergunta 171. Não sei, mas acho que eu não conectei hoje ele não, mas tudo bem. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Eu achei engraçado que ele colocou a pergunta como sendo dogma, porque para mim já não olho nem isso como sendo dogma. Para mim já existe prova mais do que provada de que existe realmente a vida do outro lado. Então já não é um dogma, não é uma coisa que você precisa acreditar porque te disseram. Já existe prova disso, né? Mas enfim, ele é baseado sobre a justiça de Deus e a revelação, pois eles repetem, os Espíritos explicam que eles repetem sempre. Se um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento, não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos homens, os homens são todos filhos de Deus? Então ele completa e fala, somente os egoístas se encontram a iniquidade, entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Se nós acreditamos que o nosso Deus é um Deus de amor, então ele não pode se enquadrar nesse grupo.
Se ele não pode se enquadrar nesse grupo, tem que existir alguma coisa que nos dá uma oportunidade da gente tentar de novo, né? Eu não vou ler tudo que está aqui não, mas tá dando uma explicaçãozinha de que a doutrina da reencarnação, ela então admite que a gente passa por muitas existências. E ela é a única que nos dá um pouco mais de fundamento nessa justiça de Deus. Porque todos os homens, independentes da condição que eles se encontram hoje, eles têm a mesma oportunidade de voltar e tentar se melhorar. E com isso ir progredindo. Então o homem, ele tem consciência da sua inferioridade, ele encontra uma esperança através da reencarnação, né? Então é muito mais, na minha opinião, pessoal, fácil você passar pelas dificuldades da vida que você tem aqui, se você imagina que essas dificuldades são um grãozinho de areia na eternidade da existência do teu espírito. Quando a gente olha assim, é como se você estivesse em cima de uma montanha, olhando o problema que está lá embaixo. Se você não tem essa crença, se você não acredita na reencarnação, qualquer coisa que acontece na tua vida aqui durante essa vida, você está no contrário, como se você estivesse dentro do olho do furacão. Você está rodando ali, você só vê aquilo, nada mais importa. Você não tem uma visão maior sobre isso. Então, é isso que a reencarnação nos permite, nos fortalece quando a gente acredita na existência dela. Ok, agora? Let me just make sure that I didn't jump. Yeah. Ok. Então, encarnação nos diferentes mundos. Então, agora vamos passar a falar um pouco do programa de reencarnação. Então, a nossa existência aqui terminou, nós voltamos para o plano espiritual. O que acontece lá? Como eu já falou logo no começo, a gente continua se depurando. Mas existe uma certa necessidade que o espírito sente que ele vai ter que voltar. Então é como que daquele lado ele está se preparando simplesmente para o retorno, para vir para cá. Então uma das perguntas que tem no Livro dos Espíritos fala se ele tem a faculdade de escolher o mundo aonde ele passa a habitar. Então a gente vai começar a entender aqui um pouco que o grau em que o espírito participa ou não desse programa reencarnatório é diretamente proporcional ao nível de elevação que ele tem. O nível de discernimento do que é certo e o que é errado que ele tem. Então a resposta dos espíritos é que nem sempre, né? Ele pode pedir que seja permitido ele ir para esse ou tal mundo, mas se ele o merecer, ele vai poder, mas em algumas vezes ele vai conseguir só pedir que ele tenha certas experiências, mas ele não tem ainda a condição de especificar quais vão ser, onde essas experiências vão acontecer. Então ele fala, né, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação desses. Se o espírito nada pedir, o que é que determina o mundo que ele reencarnará? O grau da sua elevação. E novamente, gente, aqui esse grau de elevação é um troço que vai devagarzinho, devagarzinho. Não estou pensando que quando a gente sai agora a gente vai para outro mundo, já não. A gente ainda vai voltar para esse daqui várias vezes. Tá? Então é uma coisa, mas quando a gente pensa a nível de universo, e quantos mundos existem no universo, você consegue imaginar, então, quantas possibilidades de outros lugares que um espírito pode reencarnar, até ele chegar na condição de espírito puro, que não precisa mais reencarnar, não precisa mais ter nenhum tipo de experiência como essa, né? Falando de prelúdios do retorno, então, como eu estava comentando, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Então os espíritos têm um pressentimento. E à medida em que eles estão do lado espiritual, quanto mais tempo eles estão lá, mais eles vão se recordando do que aconteceu nas outras vidas, dos comprometimentos que eles fizeram. A gente lê muito nos livros, né, quando a gente lê os livros de André Luiz e todas as experiências, quando eles chegam lá logo de cara, eles ainda estão muito perturbados. O próprio André Luiz conta da experiência dele em Nosso Lar, quando ele chegou, que ele não lembrava de muita coisa. Mas aos poucos a memória vai voltando. E com isso vai voltando também o reconhecimento da onde se falhou
nessa última encarnação. Então eles têm esse pressentimento que eles vão ter que voltar. Só que eles não sabem exatamente quando é que vai ser, porque depende muito do nível de elevação desse espírito. Então a gente vai entrar a discutir um pouco aqui a participação que ele tem. Em muitos casos, o espírito tem uma participação muito direta no planejamento de retorno. Ele vai, com o auxílio dos espíritos protetores do lado de lá, os mentores, ele vai escolher que tipo de experiências que ele quer ter, se lhe convém melhor voltar num corpo feminino ou masculino, qual é o ambiente em que ele vai reencarnar, ou seja, em que país, em que círculo familiar ou em que grupo de amigos, em que condição, será de pai, será de filho, ele chega a participar até nesse nível de detalhe. Mas existem outros casos em que isso não acontece. E a gente vai chegar nessa pergunta daqui a um pouquinho. Então ele fala, então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita como a morte é da vida corporal. Sim, obviamente. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação. Então aí a gente entra naquele assunto que eu falei, ele nunca vai para trás, né? A gente está sempre indo para frente. Mas existem aqueles que escolhem, por um tempinho, ficar na boa e falar, não quero nem pensar na reencarnação, estou tranquilo aqui. Mas chega algum momento que aquela chama está lá acesa. Alguma coisa vai dar uma cutucada nele em algum momento que ele vai falar, já não dá mais, agora eu preciso voltar porque eu quero continuar avançando, né? Então, na 332 ele fala que se o espírito pode apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. Ele pode apressar se ele realmente estiver determinado e tiver um desejo muito forte de que ele quer voltar, porque ele está investido no aprimoramento do espírito dele, ele pode até conseguir apressar. Agora, ele vai poder distanciá-lo só por um tempo. Ele não vai conseguir evitar para sempre. Então, aquela história, né, que a gente ouve de que acabou a vida, você morreu, você fica aguardando o juízo final, não faz muito sentido aqui. Porque aí o que acontece? Você fica só lá descansando, esperando esse juízo final, e aí? O que acontece depois disso? Não tem, né? Não faz muito sentido pra gente. Essa pergunta é interessante. Ele fala, e se o espírito já se considera que ele está bastante feliz, assim, sabe? Tô numa... Sabe, não sou assim... Não sou Jesus, mas também não sou pior de todos os espíritos, né? Será que ele pode prolongar indefinidamente esse estado? Aí a resposta é novamente, indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar, esse é o destino de todos. E como sempre no Livro dos Espíritos, a gente nota que as perguntas, às vezes, elas são feitas de uma forma um pouquinho diferente, para a gente ter exatamente a mesma resposta mais de uma vez, para não ficar dúvida nenhuma. Então eles abordam, né, Allan Kardec abordava o mesmo tema por vários ângulos e a pergunta, e você pode ver que os espíritos são sempre iguaizinhos na resposta, não deixam dúvida nenhuma. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ele tornará? Como eu falei em algum momento, existem as duas coisas, né? Existe o fato de que você pode participar mais diretamente nessa escolha. Agora, Deus é perfeito, ele sempre sabe que antes da concepção física já tem um espírito predestinado para aquilo, porque é onde começa tudo, né? Então ele fala, o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabe e vira que tal espírito se unirá a tal corpo. Agora, em alguns casos, essa reencarnação acontece, como a gente costuma às vezes chamar de reencarnação compulsória. O espírito chegou do outro lado e ele ainda está muito perturbado, muito atrasado, ele não tem como fazer uma boa escolha por ele mesmo. Então os bons espíritos que estão lá para ajudá-lo fazem essa determinação. Então esse é um processo meio que ele não participa não, e ele vai simplesmente passar o tempo que ele tem que passar no plano espiritual e já em seguida entra no processo novamente de aproximação com esse corpo que está se formando aqui para voltar a reencarnar, né? Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova?
ele pode também escolher o corpo. Por quanto as imperfeições que este apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhes auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então nós sabemos que, como espírito, as capacidades do espírito são muito maiores do que quando eles estão no corpo. Nosso corpo é um bloqueio, né? Então, quando isso acontece, para esses espíritos que têm a oportunidade de escolher a nova encarnação, muitas vezes eles optam por vir em determinado corpo físico que vai passar por determinadas experiências, ou até que já possam nascer com determinados problemas físicos e tudo, porque isso vai oferecer oportunidades para eles trabalharem em problemas, em áreas que eles necessitam trabalhar de uma forma mais direta. Então, por isso a gente, novamente, para mim, é o que me dá o consolo de ver porque que nascem bebês perfeitos e, ao mesmo tempo, nascem bebês com várias deformidades, tanto físicas como mentais, surdos, mudos. Imagina a dificuldade de expressão de um espírito quando ele não tem todos os aparelhos do corpo físico funcionando de forma perfeita. Já quando tem tudo, já é uma coisa que tolhe ele de ter toda a expressão que ele poderia ter. Quando não tem, é muito mais difícil. Então, realmente, se o espírito se propõe a isso e lhe é dado, é uma forma excepcional de expiação para ele, né? Então, poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Ele pode, só que ele está dizendo aí, se ele recusasse é muito pior do que se ele não tivesse tentasse nenhuma prova, porque ele já se comprometeu. Então, existe uma responsabilidade muito grande, porque, novamente, a gente não pode pensar só na reencarnação daquele espírito. Esse espírito vai reencarnar dentro de um círculo familiar. No plano espiritual, durante todo o processo de preparação, os pais dessa futura criança e esse espírito já se encontraram. Já fizeram planos de responsabilidade mútua. Já estão se aproximando. Então, se na última hora ele recusa, isso tem um efeito muito maior do que simplesmente o fato dele, como espírito individualizado, ter recusado de aceitar a prova. Então é uma coisa séria, né? Tem que ser levado muito a sério. Então aí a última pergunta que eu peguei é que fala, pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Pode. Esse é o caso que eu tenho falado até agora, né? Do mesmo modo que as diferentes provas. Mormente quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimentos de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Aí eu já não gosto muito da palavra castigo, eu vou mudar instrumento de expiação e de evolução, né? Porque talvez seja uma tradução do meu livro dos Espíritos, mas eu não vejo tanto como castigo não, eu vejo mais como uma oportunidade de você se redimir e de você melhorar, né? Então vamos dar uma olhada aqui, algumas considerações. Ups, nossa, o que aconteceu com isso aqui agora? Fugiu lá para cima. Espera aí, dá só um minutinho que eu vou puxar ela de volta aqui para baixo. A gente já... Aham. Então, algumas considerações que eu pus aí. A justiça divina é perfeita e a bondade infinita do Pai visa sempre o adiantamento de seus filhos, de nós. Então, se acreditamos que nesta terra existem espíritos nos mais diversos graus de adiantamento moral e intelectual, então, se como pais imperfeitos somos responsáveis e buscamos apenas o bem de nossos filhos, o que não dizer do nosso Pai Celestial, né? Então Deus nos permite fazer parte desta programação e muitas vezes de retorno, quando possível, como uma forma de renovarmos nossa resolução no bem. Porque é como você está, sei lá, assim, sendo parte do projeto que você vai começar, então você tem mais ânimo de que ele seja bem sucedido, né? Como coloquei aqui, um planejamento de um viajante que se prepara para uma nova, longa jornada e está comprometido no êxito dessa jornada no final. E aqui mais uma daquelas imagens que eu achei,
que mostra que várias épocas, várias eras e tudo de retorno, né? Ou seja, mostrando que tem desde época de romano, aí passa por outras fases aí, tem... Para a gente sempre imaginar que nós já fomos parte disso, nós hoje somos parte de onde estamos e vamos fazer parte do que vai ser a humanidade da Terra no futuro também. Aí entra então a questão do esquecimento, que também é outra pergunta muito comum quando a gente fala de reencarnação, né? Então por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Porque todo mundo fala, poxa, se a gente vem aqui para corrigir os erros que nós cometemos, não seria muito mais fácil a gente conseguir lembrar do que eram esses erros? A gente pelo menos aí já chega aqui e fala, opa, na outra vida eu pisei no tomate aqui, aqui e ali, nessa aqui eu vou prestar mais atenção, não vou fazer de novo, né? Sim e não. Porque em se recordar as vidas anteriores, também você se recordaria de coisas que provavelmente seriam tão difíceis de você conseguir lembrar e carregar com você, que na verdade complicariam mais a sua possibilidade de se melhorar aqui. Hoje a gente se considera aqui, tudo bem, somos espíritos todos imperfeitos e tal, mas nenhum de nós aqui matou um monte de gente, fez parte de alguma coisa que prejudicou comunidades inteiras. Mas quem nos garante que nós não fomos parte de alguns desses grupos no passado? Quem nos garante que nós não fomos gladiadores romanos, que perseguiu e matou um monte de gente? Que nós não fizemos parte da Inquisição? Que a gente não mandou queimar a gente na fogueira? Então, quer dizer, para você ter esse conhecimento, a responsabilidade é muito grande. E nós não temos ainda o nível de adiantamento espiritual para conseguir aguentar esse tranco. Então, na verdade, o esquecimento de Deus é mais um presente para a gente. Mas em tirar essa lembrança de nós, ele não está nos deixando completamente desamparado. Porque nós temos a nossa consciência e a bagagem do que a gente aprendeu nunca vai embora, ela está conosco. Só que ela vem através de intuições, de sugestões que a gente recebe das pessoas que querem o nosso bem, tanto encarnada como as desencarnadas também. Né? A gente não pode se esquecer que no sono a gente faz um desdobramento muito maior, tem a possibilidade de ter contato com aqueles que nos querem bem do outro lado, e eles estão constantemente nos lembrando e nos intuindo a que a gente continue no caminho certo. O outro lado disso também é porque senão onde estaria o valor disso, né? Se você já vem sabendo onde você errou para corrigir, é muito fácil. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio para a gente tomar a escolha. Então, quando a gente está aqui, nós temos a capacidade de tomar a escolha de ir no caminho certo ou no caminho errado, e dependendo de como a gente tem o nosso pensamento, de como a gente se protege das investidas dos espíritos que querem que a gente falhe, do bem que a gente faz ao próximo, de como a gente vive as leis de Jesus, o resto vai tudo nos empurrando para o caminho certo. Tem muitas vezes que acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. A gente fala, ai, nossa, que coincidência, né? Puxa, eu podia ter ido para lá, fui para cá. Não é coincidência nenhuma, não, gente. É que a gente tem uma tendência muito grande de não escutar aquela vozinha da nossa consciência que está nos falando certas coisas. Pode ter certeza que quando você tem alguma coisa que está buzinando lá dentro e você resolve ignorar, você vai se arrepender depois. Quase sempre é o caso. A gente sabe, nós temos aquela centelha dentro de nós que fala, aquilo é o certo. Mas aí entra todo o problema nosso de ser espírito imperfeito, nosso orgulho, nosso ego. Muitas vezes você escutar aquela vozinha que está te dizendo vai para aquele caminho e não para esse, você precisa deixar de lado o teu orgulho. Você precisa deixar de lado o teu ego. Você precisa deixar de lado o teu egoísmo. E aí fica difícil, muitas vezes. A gente escolhe ir pelo outro caminho. Né? Gratificação momentânea do momento, mas que tem uma consequência maior no futuro, né? Então tudo isso que eu falei está escrito bonitinho aqui. Vocês depois podem pegar a palestra e ler. Eu não vou ler tudo não, porque senão vocês vão dormir aí. Oi. Uma coisa que eu gosto, mesmo lembrando também
que muitas das pessoas, esses erros cometidos no passado, é nos trazido dentro do ciclo familiar. Isso, exato. Se redimir, né? É. Acho que esse é um grande motivo qual também a gente não lembra. Como é que você vai lidar com os fatos? Igual você deu um exemplo, você fez o mal contra uma pessoa fez o mal contra você, e essa pessoa às vezes é sua mãe. Exato. Ou um irmão, ou uma esposa, um filho. Excelente ponto. A gente sempre ouve falar, né? Ah, fulano é a ovelha negra da família. E não é isso, é um ditado popular, mas tem muita verdade atrás disso. Porque normalmente nós reencarnamos dentro do mesmo círculo de pessoas. Em diferentes, vamos dizer, em diferentes papéis entre as pessoas, né? Mas não é nada incomum que a providência divina permita que um espírito de fora desse grupo entre numa encarnação, tanto para o aprimoramento daquele, como para ajudar em provas dos que estão fazendo parte daquele círculo. Porque quando você tem uma pessoa da sua família íntima que é difícil, é uma prova muito grande para os pais, para os irmãos e para aquele próprio espírito, porque ele deve se sentir realmente como num país estrangeiro onde ele não fala o idioma, por exemplo. Né? Por isso que a gente às vezes tem uma afinidade maior com um primo do que a gente tem uma afinidade com um irmão. Porque nesta encarnação, aquele é teu primo. Mas numa outra encarnação, aquele pode ter sido teu esposo, tua esposa, tua mãe, teu pai, teu irmão. Então a gente não pode julgar os relacionamentos que a gente tem. A família nossa é a família espiritual, não é a família aqui da Terra. A família aqui da Terra ela é dada pra gente como oportunidades de melhoramento. Então, muito bom. Obrigado por você ter lembrado desse ponto aí. Vamos lá. Então, outras considerações que eu pus aí também pra gente pensar, né? Então, o programa reencarnatório para o espírito, ele pode ser comparado, eu adoro fazer essas comparações com coisa de escola, porque acho que está sempre certo, com a carga horária escolar, por exemplo, né? Que um aluno se compromete no início de cada ano letivo. Então, o aluno tem conhecimento das matérias que ele vai ter que aprender e sabe que vai ter que ter umas certas notas mínimas aí para passar de ano, né, para o próximo ano. Mas ele desconhece exatamente qual vão ser as tarefas, as perguntas das provas, os trabalhos que ele vai ter que fazer, que o professor vai dar para ele no transcurso do ano, né? Então, o mesmo acontece com o espírito quando ele se prepara para voltar na Terra. Ele conhece e reconhece as matérias que ele precisa aprender, ou seja, as coisas que ele precisa se melhorar para se iniciar, mas quando ele chega aqui, ele tem apenas a intuição e o livre-arbítrio para mantê-lo no curso e para obter essas boas notas, né? De outra forma, seria a mesma coisa que o aluno já começasse o ano sabendo a resposta da prova. Não tem valor nenhum aí. Então, onde está o mérito dele? Então, Deus, ele quer que nós cheguemos à perfeição, mas que alcancemos esse mérito pelos nossos próprios esforços, não através de atalhos. Nós contamos, porém, com o auxílio dos bons espíritos que nos intuem e nos guiam durante nossas vidas. Façamos a nossa parte primeiro, que foi o que a Ivone falou no comecinho daquele façamos um pouco mais. A gente tem que se preocupar com a nossa parte. O que a gente faz aqui, fica, como ela explicou também no começo, fica registrado no nosso perispírito e é o nosso arquivo e o nosso acervo de valores que a gente está sempre trabalhando em cima dele. Então nós temos que fazer a nossa parte. Se quem está em volta de nós não está fazendo, está complicando, a gente precisa aceitar que então isso é porque tinha que ser desse jeito para nós, porque é para o nosso aprendizado. E ao invés de pedir que retirem essas pessoas do nosso caminho, tem que pedir que nos dê força e coragem para continuar trabalhando com eles. Quando a lição que tiver que ser sido aprendida com aquela pessoa for aprendida, você pode ter certeza que ou a pessoa muda para outro lugar, ou se resolve, os problemas todos se resolvem, né? E eu acho que com isso é o final da palestra.